Glórias a Deus. Que vamos falar com respeito à oração. Então, a principal leitura das três leituras que são curtas, além do Pai Nosso, ela está em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos primeiro ler essas duas partes menores e depois nós vamos novamente fazer a oração do Pai Nosso, porque ela fala justamente conosco. Vamos ler. Eu vou ler e os irmãos vão repetir. É bem assim, ó. Diga comigo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. De novo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Glórias a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz bem assim: orai sem cessar. Diga, orai. Vamos lá, orai sem cessar. Agora todos juntos, orai sem cessar. Glórias a Deus. Agora nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. Antes de nós fazermos, eu queria pedir que todos ficassem de pés, em nome de Jesus. E vamos lá, 1, 2, 3 e... Está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, obrigado, meu Deus, por este momento, porque este momento, meu Deus, é um momento célebre, Pai. Tudo que nós aprendemos, Pai, na Tua Palavra, em tudo que aprendemos, Pai, a oração está no meio, está incluída. Meu Deus, todos os servos do Senhor buscaram ao Senhor em oração. E por isso, meu Pai, eu quero te pedir nesta noite, fala conosco, de maneira que nós venhamos aprender, Senhor, o que é oração. Pai, sê conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu coloquei aqui um tema para a mensagem de hoje, porque eu acredito que esta é uma das maiores necessidades da igreja. Todos nós, quando lemos algum livro com respeito aos heróis da fé, quando lemos algum livro com respeito às pessoas que pregaram nos tempos remotos do cristianismo, do judaísmo, nós podemos ver dentro destes livros que todos os homens, todos os profetas e sacerdotes, eles firmaram as suas vidas em oração. Por quê? Porque oração é oratória mais ação, ou seja, é uma conversa com Deus. Diga, oração é falar com Deus. Diga assim, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Amém? Então, tudo que nós fazemos, quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos conversando com Deus. Então, não é fábula ou não é brincadeira ou mentira quando alguém diz assim: lá vem o pastor fulano de tal, o homem que fala com Deus. Então nós aprendemos que através da oração todos nós falamos com Deus. Amém? Então orar é falar com Deus.
Por que nós temos a necessidade da oração? Porque quando eu converso com a minha esposa, eu conheço mais a minha esposa. Quando eu converso com o Josias, eu conheço mais o Josias. Quando o Josias conversa comigo, ele me conhece mais. E quando nós conversamos, nós nos conhecemos mais. Então assim é com Deus. Quando nós conversamos com Deus e lemos a sua palavra, nós nos tornamos íntimos de Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus. E este é o desejo que Deus quer para a nossa vida, para os nossos corações, para as nossas famílias. Deus tem o desejo que nós sejamos íntimos e que sejamos amigos dele. Amém? Amém. Diga assim: a recarga espiritual é a oração. Todos nós, quando estamos com fome, nós vamos comer arroz, carne, macarrão, feijão, e nós nos alimentamos e nós ficamos fortes, não é isso? Quando nós estamos fracos espiritualmente, nós lemos a palavra de Deus e oramos. Então o nosso espírito, ele se torna forte quando nós aceitamos que a oração é a recarga espiritual para as nossas vidas. Nós podemos dizer que o nosso espírito tem uma bateria que precisa ser recarregada todo o tempo, e nós só conseguiremos fazer isso ou recarregarmos a nossa bateria espiritual através das orações. Por isso o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 18: orai em todo tempo, com toda oração e súplica. Segundo 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. E Jesus, ensinando para os discípulos, ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, eu posso dizer aqui que a oração pode ser dividida em pelo menos 5 pontos. Diga assim: a oração pode ser dividida em pelo menos 5 pontos. Primeiro, hoje nós vamos aprender a orar, porque existem pessoas que não sabem orar. O primeiro ponto para uma oração eficaz é o agradecimento. Diga assim: primeiro ponto para uma oração eficaz é o agradecimento. Pastor, eu vou agradecer pelo quê? Primeiro, quando eu dobro os meus joelhos, eu digo a Deus: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado, Senhor, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelo dia. Senhor, obrigado pelas oportunidades. Senhor, mais um dia amanheceu e eu não estou morto, eu não estou doente, eu não estou quebrado. Senhor, muito obrigado. Então, queridos, o primeiro ponto da nossa vida para nós nos colocarmos diante de Deus é nós agradecermos por cada coisa que Deus nos dá, por cada coisa que é permitida na nossa vida. Então, quando nós nos prostramos diante de Deus, nós precisamos ser gratos pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. Segundo ponto, arrependimento. Primeiro ponto, agradecimento. Quando eu dobro os meus joelhos, eu agradeço a Deus por tudo que Ele me deu. O segundo ponto extremamente necessário é o arrependimento. A palavra do Senhor diz que Deus aparece a Salomão e diz para Salomão: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então
Eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí nós perguntamos, primeiro, ponto, agradecimento. Segundo, arrependimento. Arrepender de quê? Eu me arrependo dos meus enganos. Eu me arrependo das minhas mentiras. Eu me arrependo da minha covardia. Muitas vezes nós nos achamos covardes. Eu me arrependo das minhas maldades. Eu me arrependo das coisas ruins que eu pensei fazer, ou de ter enganado alguém, dos meus pensamentos maus. Eu me arrependo pela falta de amor. Eu me arrependo dos vícios, do rancor. Eu me arrependo da raiva, do ódio. Eu me arrependo do desejo de vingança, porque alguém pode ter me machucado e de repente eu guardei aquele rancor no meu coração. Então todas as vezes que eu orar, que eu dobrar os meus joelhos, eu agradeço a Deus por tudo que tenho e peço perdão. Eu me arrependo dos meus enganos, dos meus pecados, das minhas maldades. Eu me prostro diante de Deus e digo: Senhor, eu me arrependo de tudo aquilo que eu cometi que desagradou ao Teu Espírito Santo. Segundo, terceiro ponto é a petição. Quantos sabem o que é petição? Depois que eu agradeço a Deus, depois que eu me arrependo, eu vou pedir de Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a estudar melhor. Senhor, me ajuda a passar de ano. Senhor, me ajuda a conquistar os meus projetos, os meus planos. Senhor, me ajuda a fazer uma brincadeira decente, uma brincadeira, como é que eu posso dizer? Uma brincadeira sadia, uma brincadeira que eu não venha machucar ninguém. Ou então eu posso dizer assim, na minha petição: Senhor, eu sou pequeno, mas eu sei que um dia eu serei grande. Senhor, me ajuda a ser um grande empresário. Senhor, me ajuda a ser um grande político. Senhor, me ajuda a ser um grande doutor, um grande professor ou professora. Este momento da oração é momento também de petição. Quando nós nos prostramos diante de Deus, nós agradecemos, nos arrependemos e pedimos. Porém, existem muitas pessoas que quando vão à igreja só vão dizer assim: Deus, eu quero passar de ano, me ajuda. Deus, eu quero um carro, me ajuda. Deus, eu quero uma casa, me ajuda. Nem agradece a Deus pelo que Ele tem, nem se arrepende dos seus pecados. Então, nós pedimos a ajuda de Deus, nós pedimos forças, pedimos portas abertas, pedimos milagres, pedimos almas se convertendo. Nós pedimos que Deus liberte as vidas que estão aprisionadas através do vício, através da bebedeira, através dos enganos, dos roubos. Nós pedimos para que Deus liberte estas pessoas. O quarto ponto: intercessão. Quantos sabem o que é intercessão? Não sabem? Eu posso dizer aqui que intercessão ou interceder é se colocar no lugar dos outros. Eu estou com um pouco de raiva do fulano de tal, porque ele me magoou. Mas de repente eu me coloco no lugar do fulano. Ele me magoou, então agora eu sou ele. Por que ele me magoou? Porém aqui, interceder é você se colocar no lugar de alguém, orar por aquela pessoa para que Deus salve, para que Deus cure, para que Deus manifeste a sua glória através desta pessoa. O desejo de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos pessoas de oração. Então eu me coloco no lugar dos outros. Pastor, eu queria que os meus pais aceitassem a Jesus. Então o que eu tenho que fazer para os meus pais aceitarem a Jesus? Eu preciso orar e interceder por eles. Senhor, salva os meus pais. Senhor, salva o meu pai e a minha mãe. Senhor, salva os meus irmãos. Senhor, salva o meu vizinho, a minha vizinha. Senhor, salva o meu colega. E o que é salvar? É tirar do mundo de perdição e colocar nos caminhos de Cristo, para que ele possa servir a Deus
Deus em espírito e em verdade. Então, o que eu posso fazer para que os meus amigos, para que os meus familiares sejam salvos, sejam libertos de todo mal, de todo vício, de todo pecado? O que eu preciso fazer? Agora eu vou dar uma ideia para cada um de nós. Quantos tem alguém na família que precisa de salvação? Então, nós vamos interceder por estas pessoas a partir de hoje. Quantos topam isso? Quantos concordam? Ah, eu preciso que o meu vizinho seja salvo. Então, eu vou entregar hoje um papel e você vai anotar os nomes dessas pessoas que você precisa que seja salvo. E todos os dias, quando você se acordar ou quando você for se deitar, você vai colocar o nome que você escreveu debaixo dos seus joelhos. E antes de colocar debaixo dos seus joelhos, você vai olhar e vai dizer o nome da pessoa. E você vai começar a dizer: Jesus, eu quero esta pessoa na tua presença. Todos os dias, você não vai falar muito, você vai dizer assim: Senhor, liberta o meu amigo, liberta o meu pai, a minha mãe, liberta o meu parente, liberta o meu vizinho. E você vai ler o nome dele na hora da sua oração. Isso chama-se intercessão. E quando você estiver orando, se você conhecer uma pessoa que causou sofrimento, você vai chorar orando por esta pessoa. Porque a única forma que nós temos de conquistar o mundo é pregando a palavra de Deus, mas não antes de nós orarmos, porque quando nós oramos e conversamos com Deus, nós temos intimidade com Deus, e o Espírito de Deus, ele vai tocar no coração das pessoas e elas vão se converter, elas vão aceitar a Cristo, elas vão mudar a vida em nome de Jesus. Então diga comigo: agradecimento, arrependimento, petição, intercessão e adoração. Diga: adoração. Adorar, irmãos, não é cantar ou falar declarando que Deus é grande. Muitas pessoas dizem assim: vamos adorar a Deus agora. Fale para Deus o que Ele é, o que Ele tem. Muitas pessoas falam assim. Porém, queridos, isto não é adoração, isto é louvor. Quando nós declaramos o nosso amor a Deus, quando nós declaramos que somos dependentes de Deus, quando nós declaramos que Deus é grande, que Deus é lindo, que Deus é poderoso, quando nós cantamos lindo, lindo, lindo és, nós estamos louvando. É diferente de adoração. Então, pastor, o que é adoração? Adoração é sacrifício de arrependimento e entrega total de espírito, alma e corpo para Deus. Quando eu me entrego a Deus totalmente, quando eu digo para Deus: Senhor, já não aguento mais viver sem Ti, Senhor, não consigo mais andar neste mundo perverso desta maneira. Você está adorando a Deus. Por quê? Porque quando o mundo sufoca, quando o mundo aperta, Deus vem com toda a sua intimidade. Quando nós buscamos a Deus em oração, nós adoramos a Deus em sacrifício de arrependimento. Nós dizemos assim: Senhor, eu não consigo mais andar sem a Tua presença. Senhor, eu anelo por Ti. Senhor, eu quero que o Senhor esteja presente na minha vida, no meu coração, na minha mente. Senhor, a minha alma Te deseja a todo tempo. Senhor, eu quero que o Teu Espírito esteja dentro de mim. Senhor, quando eu for fazer alguma coisa errada, eu quero que o Teu Espírito trabalhe dentro de mim. Não deixe. Isto, queridos, é adoração. Adoração é reconhecer que somos pequenos diante de Deus. Adoração é nós reconhecermos que sem Ele nós não podemos fazer nada. Adorar é nos entregarmos a uma intimidade com Deus e dizermos assim: Senhor, sem Ti eu não posso viver. Senhor, sem Ti não há solução para a minha vida. Senhor, sem Ti eu morro, mas eu me prostro diante de Ti, porque
porque eu quero te adorar. Queridos, então, quando a palavra de Deus diz orai sem cessar, orai em todo tempo com oração e súplica, é a nossa vida, a nossa alma desejar por Deus, de maneira que quando o Espírito de Deus habita totalmente na nossa vida, nós perdemos todo o desejo de fazermos o mal, nós perdemos todo o desejo de causar transtorno para alguém, porque a adoração, ela nos faz mais íntimos com Deus. Então, queridos, estes são os 5 pontos principais de uma oração. E aí eu quero dizer para você que quando nós oramos, as cadeias, elas são quebradas, cadeias espirituais são quebradas, porque quando nós oramos, nós temos intimidade com Deus. Os grandes homens do passado, eles não venciam as enfermidades e as doenças com remédios ou com psicólogos ou com os homens das grandes matérias, com os grandes pensadores, mas quando eles estavam em aflição, quando eles estavam em angústia, quando eles estavam perplexos, quando eles estavam à beira da perda, eles iam para os seus quartos, eles se trancavam e eles oravam, eles tinham uma intimidade com Deus, eles começavam a clamar e a dizer: Deus me liberta, Deus tira todo o mal de dentro de mim, Deus quebra as cadeias espirituais da maldade da minha vida. A oração, queridos, ela quebra cadeias espirituais. Quando nós oramos, as prisões espirituais se abrem e as pessoas são libertas. Nós precisamos colocar as nossas vidas em intimidade com Deus, em oração. Não adianta nós termos todo o conhecimento do mundo, não adianta nós termos intimidade com políticos ou com empresários, não adianta, porque eles não podem nos dar a vitória que Deus nos dá. Através da oração, os milagres acontecem. Se você quer ver a sua família transformada, dobre os seus joelhos em oração e diga: Senhor, eu quero uma transformação no meio da minha família. Quando nós oramos, os viciados são libertos. Não é essa oração aqui que eu vou orar agora, não, mas é uma vida inteira de oração. É o momento em que eu me lembro do meu tio que está passando por um vício e está pronto a morrer. Eu dobro os meus joelhos chorando e eu digo: Senhor, salva o meu tio, salva o meu primo, salva o meu irmão. Nós clamamos a Deus dizendo: Senhor, eu sei que tu podes quebrar as cadeias. A oração, ela liberta os viciados. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós oramos, as janelas dos céus se abrem sobre nós. Não adianta somente o pastor vir para a igreja, o pastor tem que ter uma vida de oração. Não adianta nós virmos somente para a igreja, nós precisamos ter uma vida de oração dentro da palavra de Deus. Todos os homens de Deus, sacerdotes, profetas, os homens de Deus, eles viviam uma vida de oração, por isso eles tinham vitória. E orar é conversar com Deus, orar é falar com Deus. Através da oração, nós vamos conquistar esta comunidade, este bairro, nós vamos conquistar esta zona. Não é somente porque nós estamos vindo para a igreja, não, mas é momento que nós oramos, momento em que nós vamos interceder pelas vidas, que nós vamos dizer para as pessoas: ei, Jesus Cristo te ama, Ele pagou um preço grandioso pela tua vida, deixa eu orar por você. E nós vamos fazer a nossa lista de oração de pessoas que precisam se arrepender. É através da oração que nós conquistamos as cidades. Se nós não orarmos, nós vamos ficar apenas nesse 7x4. Se nós não orarmos, nós vamos sucumbir, porque sem a oração nós ficamos fracos. Sem a oração nós não temos como avançar, não temos como conquistar, porque é através da oração, quando nós vamos andando e orando, as cadeias são quebradas e as pessoas vão sendo libertas pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. A oração causa grandes temores na humanidade. Quando você ora, as pessoas respeitam você.
Às vezes você nem conhece, mas quando as pessoas olham para você, elas veem que você é um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente que tem a presença de Deus. Sabe por quê? Por causa da intimidade, por causa da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero declarar aqui agora: nós precisamos de intercessores na nossa igreja. Nós precisamos vencer o mundo, e não podemos vencer o mundo sem a oração. Nós não podemos vencer o mundo sem a intimidade com Deus. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Quantos querem ser íntimos de Deus? Diga assim: pastor, a partir de hoje eu tomo um compromisso de orar primeiro por mim mesmo e depois por toda a minha família. Queridos, nós precisamos interceder pelas nossas famílias. Nós precisamos ir até o altar do Senhor. E esse altar pode ser a sua casa, a sua cama, a sua sala. Antes de assistir a qualquer filme, a qualquer desenho, ou qualquer matéria, antes de sair para a sua escola, antes de sair para o seu trabalho, dobre os seus joelhos pelo menos por 5 minutos. Faça este compromisso com Deus e você vai ver que a sua vida vai ser diferente. As pessoas podem estar tristes, cabisbaixa, querendo morrer, mas você vai estar com o Espírito de Deus dentro de você, e ninguém vai conseguir tocar na tua vida nem na tua mente, porque ela está blindada, ela está protegida, ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque você busca ter intimidade com Deus. Você é amigo de Deus. A oração nos fortalece. Quando você estiver se sentindo triste, quando você estiver se sentindo vazio ou vazia, quando você pensar que não tem jeito, que não tem solução, dobre os seus joelhos e diga: Jesus, eu estou com raiva. Senhor, me ajuda a passar a minha raiva. Quando você estiver angustiado, dobre os seus joelhos e diga: Jesus, eu estou angustiado, eu estou triste, eu não sei o que fazer. Senhor, estão me perseguindo, estão me acusando, estão me apontando. Dobre os seus joelhos e peça: Espírito Santo de Deus, habita na minha vida. Você só vai conseguir ter vitória se você todos os dias recarregar as suas baterias espirituais. E como você pode fazer isso? É dizendo assim: Senhor, me perdoa como eu perdoo aquele que me tem ofendido. Deus só vai te perdoar se você também perdoar. Diga: Senhor, eu não quero, Senhor, cair em tentação. Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, me livra do mal. Talvez você diga assim: pastor, eu não sei orar, mas eu mostrei para você aqui, querido, que agradecimento, arrependimento, petição, intercessão e adoração. Você: pastor, eu consigo falar 5 minutos, depois de 5 minutos eu não consigo mais. Só com essa lista aqui de 5 itens você pode orar 2 horas, porque você vai dizer: Senhor, eu te agradeço pela minha vida, te agradeço pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelos meus pais. E se você quiser dar um nome para estas pessoas, você vai dizer: o meu tio fulano de tal, a minha mãe, o nome dela é esse, assim, assim. Você vai ver que você vai orar 1 hora, 2 horas, e não vai acabar o tempo da sua oração. Seja um intercessor da sua família, seja um intercessor dos seus amigos, seja um intercessor do seu bairro. Se prostre diante de Deus, chore diante de Deus. Não deixe com que as pessoas se percam pela sua falta de oração. Não se perca pela sua falta de oração. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Queridos, intimidade não é somente ir para a igreja. Intimidade é conversar com Deus através da oração e buscar a presença de Deus através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, ela recarrega as nossas baterias espirituais. A oração, ela nos deixa sensíveis e íntimos de Deus. Se você quiser ser íntimo de Deus, você busca Deus em oração. Somente através da oração somos vitoriosos.
Imaginem, queridos, Josué estava numa guerra. E sabe o que ele fez? Ele tinha tanta intimidade com Deus que ele disse: sol, para, lua, detente. O movimento de rotação e translação parou. Sabe por quê? Por causa de um homem que tinha intimidade e autoridade. Por causa de uma pessoa que buscava Deus intimamente. Para o universo, para o sistema solar, por causa da oração de um homem. A Bíblia diz, queridos, que Eliseu estava em um lugar e o rei manda buscar o profeta Eliseu. Quando ele chega, quando aquela guarda chega lá, a guarda real, a Bíblia diz que estava o seu moço. Quando ele acorda pela manhã, ele olha para aquele lugar e ele diz: meu Senhor, o que faremos? Porque tinha carruagens e cavaleiros ali. E Eliseu faz uma oração e diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. A Bíblia diz que Deus abriu a visão do servo de Eliseu, e quando ele olhou, por trás daquele exército havia carruagens de fogo e cavaleiros de fogo. Estavam ali a ponto somente de receber uma ordem do profeta. Sabe, queridos, a oração, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz, queridos, que Ana orou, e quando ela estava se debruçando, orando diante de Deus, ela orou 25 anos por causa de um filho, mas todos os anos a sua oração era repetitiva. Quando Ana diz assim: Senhor, dá-me um filho, e eu o colocarei diante do teu altar. Através da sua oração, Deus fez com que Ana gerasse um filho, o profeta Samuel. A Bíblia diz, queridos, que Jesus orou. E quando ele orou, no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17, é conhecido como a oração sacerdotal. Ele orou por todos nós. A Bíblia diz que Salomão, ele ora a Deus e diz: Senhor, se o Senhor cerrar os céus, de maneira que não haja chuva, Senhor, de maneira que a terra fique estéril, mas se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e buscar a tua face, Senhor, ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel. Isso está, queridos, em 2 Crônicas, no capítulo 6. E 2 Crônicas, no capítulo 7, Deus responde para Salomão, e ele diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Arrependimento dentro da oração é o que vai nos trazer a nossa vitória. Não adianta nós lutarmos com a nossa força, com os nossos braços. Não adianta nós lutarmos com o nosso conhecimento. Não adianta eu querer me vingar pessoalmente, porque a palavra de Deus diz que nós não temos que lutar contra carne ou sangue. Sabe como é que o crente vence as guerras? É através da oração. Sabe como nós vencemos a enfermidade? Através da oração. Sabe como as portas são abertas? Através da oração. O diabo vai tentar fazer tudo para nos impedir de orar, mas nós precisamos fazer uma vida devocional com Deus e dizermos: hoje, às 6 horas da manhã, eu vou dobrar os meus joelhos e vou pedir a presença de Deus sobre a minha vida, e nenhum mal vai me tocar, porque a palavra de Deus diz: nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ei, você é guardado por Deus quando você busca a presença de Deus em oração. Fique de pés em nome de Jesus. Eu queria que você
tomasse uma posição. Uma posição de guerra. E posição de guerra é de joelho, é prostrado diante de Deus. Crente anda de joelhos. Entenda uma coisa. Quando nós andarmos de joelho, enquanto nós andarmos de joelhos, os nossos inimigos jamais ficarão de pés. Quando você tiver uma intimidade com Deus, e todos os seus problemas, pastor, eu posso orar para eu fazer uma prova? Pode, mas estude. Dobre os joelhos e diga: Senhor, me faz lembrar a prova que eu vou fazer, para que eu venha passar de ano. Senhor, eu vou entregar o meu currículo. Você apresente seu currículo diante de Deus. Todos os seus projetos apresentem diante de Deus. Tudo que você tiver, apresente diante de Deus, porque a palavra do Senhor diz: orai sem cessar, buscai a presença de Deus. Quantos querem ser vitoriosos? Quantos? Então busque a Deus em oração. Está difícil? Então dobre os joelhos e diga: Senhor, abre as portas dos céus. Senhor, abre, Senhor, as portas dos céus. Senhor, me dá saúde. Senhor, me dá vigor. Senhor, me dá vida. Me dá inteligência. Me dá sabedoria. Senhor, eu te peço isso. Entra na petição. Então eu vou aqui repetir. Agradecimento. Agradeça pelo que Deus te deu. Arrependimento. Ah, pastor, eu sou criança, eu nunca pequei. Se você enganou alguém, se você mentiu para o seu pai, você pecou. Petição. Senhor, salva os meus pais, salva os meus irmãos. Senhor, salva a minha vida. Nós vamos dobrar os nossos joelhos agora. E eu quero pedir de você nesta noite, você que precisa de um milagre de Deus, você vai orar de joelhos todos os dias até o teu milagre acontecer. Você vai orar todos os dias até os seus pais se converterem. Você vai orar todos os dias pelo menos 5 minutos. E vai dizer: Senhor, quebra as cadeias. Existem cadeias sobre este lugar, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus parentes. Senhor, quebra as cadeias em nome de Jesus. Comece a orar nesta noite, comece a clamar a Deus, comece a dizer. Se você sentir o desejo de chorar pelo seu parente, pelo seu amigo, por uma pessoa que tem problema, que dá problema, e se você for o problema, ore por você, chore por você, mas não cesse de orar, não pare de orar. Que a sua vida seja uma vida de intimidade com Deus, uma vida sempre de oração, de súplica, porque a oração, ela abre as comportas dos céus. A oração, ela quebra cadeias. A oração traz vida. Através da oração, homens e mulheres de Deus conquistaram grandes coisas. Você vai ser um grande homem, uma grande mulher, uma grande criança de oração, adolescente de oração, cheio do poder e da autoridade de Deus. Comece a orar neste momento. Apresente a sua causa para Deus. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, Senhor, nós oramos, Pai querido, aqui, Pai querido, nesta noite. E eu te peço, meu Deus, pelos meus familiares, Senhor. Salva-os, meu Deus, quebra cadeias, Senhor. Aqueles familiares meus, Senhor, que estão aprisionados através das drogas, através dos vícios. Meu Deus, muitos olharam para eles e disseram, Senhor, que eles não têm jeito. Olha, Senhor, para minha irmã, meu Deus, a Benaílde. Meu Deus, toca no coração dela, quebra as cadeias, Senhor, da vida dela, das prisões espirituais, quebra em nome de Jesus. Olha, meu Deus, para o meu irmão Marcos José. Meu Deus, liberta-o, Senhor, quebra as cadeias, meu Deus, e todas as palavras de maldição que foram lançadas na sua vida, quebra, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, não deixa com que os meus familiares venham se perder, mas que eles sejam alcançados, meu Deus, alcançados com libertação. Senhor, eu te peço, meu Deus, por este bairro, meu Deus.
Meu Deus, muitos dizem, Pai querido, que a maioria dos bairros estão, Senhor, em linha ou em zona vermelha. E é verdade, Senhor, o império das trevas tem dominado muitos lugares. Mas este lugar aqui, Senhor, nós tomamos posse, Pai querido. E eu te peço, Pai, nesta noite, começa a mover, Pai, este lugar. Meu Deus, que toda potestade, principado, todo Exu caveira que tem lançado as pessoas na morte, nos vícios, todas as pessoas, meu Deus, que têm sido aprisionadas e têm perdido, meu Deus, o direito de viver, porque foram aprisionados por espíritos malignos, foram aprisionados por entidades malignas, foram aprisionados por principados. Meu Deus, quebra as correntes, meu Pai, quebra as correntes deste lugar, liberta, meu Deus, estas pessoas, Pai querido, aqueles, Pai, que não têm valor para a humanidade, têm valor para o Senhor. E eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, expulsa agora todo e qualquer principado, toda e qualquer desgraça que foi projetado contra este lugar, contra o bairro Terra Nova 2, Novo Israel, Santa Marta, comunidade do Buritizal, América do Sul. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, quebra, Senhor, quebra, meu Deus, as cadeias. Pai, nós queremos ver a luz neste lugar, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, aqui, Senhor, eu creio que não se falará mais em área vermelha, mas se falará em área cheia de luz, da luz do teu Espírito. Meu Deus, as pessoas que estão aprisionadas através da prostituição, que estão aprisionadas através do vício das drogas, que estão aprisionadas através do vício da bebida alcoólica, meu Deus, liberta em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos como homens e mulheres de Deus que este lugar, Senhor, será resgatado, será restaurado, e este povo, meu Deus, estará se levantando com um clamor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor libertará vidas. Nós cremos, meu Pai, que todo espírito maligno, que todo principado e potestade será arrancado deste lugar, em nome de Jesus Cristo. Deus de poder, olha para as famílias, Senhor, as famílias, meu Pai, que estão, Senhor da glória, se digladiando, as famílias que estão separando, as famílias, Pai, que estão se deteriorando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, todo espírito maligno, nós declaramos agora, sai deste lugar, sai deste lugar, sai do meio das famílias, com toda a tua enfermidade, com toda a tua maldade, sai, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos este lugar, Senhor, este lugar é teu, comunidade Terra Nova, comunidade do Buritizal, meu Deus, toda esta área, todas as potestades serão arrancadas, meu Deus. Aquele que gastava dinheiro com vício, ele vai investir na sua família, na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Deus de poder e de autoridade, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, opera poderosamente, Pai querido, aquele, Senhor, que quer largar o vício, mas ele não consegue porque não tem forças, eu quero te pedir, meu Pai, dá força a ele, quebra esse espírito maligno, em nome de Jesus Cristo. Deus, esta pessoa, Pai, que chegou hoje, que foi a sua última carreira, em nome de Jesus Cristo, aquele que fumou hoje, foi o seu último tarugo de maconha, em nome de Jesus, meu Deus, aquele que se prostituiu hoje, foi o último dia, porque eu creio, meu Pai, que o Senhor está libertando e vai libertar este povo. Pai querido, eu quero ministrar vitória sobre este lugar, em nome de Jesus Cristo, que todo mal, todo vício, toda perversidade seja arrancada pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Like the voice of many waters,